Bem-vindos, senhoras e senhores, a essa série onde vamos abordar a história do início dos acontecimentos ao Elite Dangerous. Bom, vamos iniciar no século XXI, pois antes disso a história seguiu o rumo da nossa história real. Porém, na década de 2030, problemas de recursos forçaram a humanidade a olhar para as estrelas, buscando soluções para aliviar problemas de superpopulação, e organizações comerciais começaram a planejar missões para colonizar Marte e a Lua, bem como missões exploratórias para buscar refúgios para a humanidade por causa das tensões políticas na Terra que ferviam. Em 2044, a Terceira Guerra Mundial inicia, e mísseis balísticos intercontinentais carregando ogivas termonucleares de 45 megatons são disparadas por vários países, e somente os Estados Unidos da América são capazes de evitar quaisquer danos causados pelas ogivas em seu solo, utilizando uma tecnologia de lasers que misturava torres em solo e satélites. E por conta da guerra, a exploração espacial retrocede várias décadas. Em 2055, a Terceira Guerra Mundial tem seu fim, e acaba deixando mais de 1 bilhão de mortos por conta do conflito, e muitos países entram em colapso por causa dos estragos causados pela guerra. E os Estados Unidos, como vitorioso, acaba absorvendo todos os vizinhos e se consolidando numa potência mundial. E com o tempo, os outros países foram sendo absorvidos pelos Estados Unidos. E com o passar do tempo, os outros países que restaram após a guerra começaram a ser absorvidos, formando assim a Federação dos Estados Unidos. E depois que os últimos estados nacionais se renderam e se uniram, formada simplesmente a Federação, para governar a Terra num governo global. Em 2097, a primeira nave geracional é lançada do Sol, para colonizar outro sistema solar. E nos anos seguintes, mais de 70 mil naves geracionais são lançadas, muitas delas ainda não completando sua missão, mesmo um milênio depois do seu lançamento. E no fim do século, as colônias de Marte e Lua se tornam viáveis. Agora no século 22, o primeiro hyperdrive é inventado pela equipe liderada pelo cientista Ni Gun Jang, o que causa uma grande onda de exploração e colonização além do sistema solar. Em 2151, após o retorno da primeira sonda enviada a Tau 7, a primeira colônia humana fora do Sol é estabelecida em Tau 73, onde a primeira vida alienígena é descoberta. No fim da década, a colônia se torna autossuficiente e elege um governador. Em 2106 a 2179, 3/4 da produtividade da Terra acaba sendo utilizada para sustentar colônias. Enquanto isso, em 2161, John Taylor, um defensor da vida dos colonos humanos sobre a preservação do ecossistema alienígena nativos do sistema, é eleito governador da colônia. Ele começa a pressionar para a independência por causa de pressões dos seus patrocinadores corporativos da colônia. Uma delegação da Terra chega e encontra o estrago causado no ecossistema nativo do planeta. A Autoridade de Controle Ecológico emite orientações para a preservação do habitat e recomenda o envio de uma delegação para acompanhar de 12 meses para ver como a situação iria progredir. Em 2163, a delegação chega e repara que a degradação ambiental piorou em Tau 73, o que causa uma imposição de sanções sobre a colônia, fazendo com que o apoio de John Taylor ficasse maior entre os colonos. Em 2165, John Taylor convoca um referendo para a independência, porém o referendo não consegue apoio suficiente e acaba sendo derrotado por pouco. Em 2182, vida alienígena no estágio inicial de evolução é encontrada em Delta Pavonis, porém é extinta no mesmo ano depois de um acidente bacteriológico causado pela humanidade. Em 2190, os sistemas de Delta Pavonis, Altair e Beta Hindley são totalmente explorados e colonizados. Agora, já no século 23, se inicia a implementação de programas para a recuperação ambiental da Terra, que acabam tendo sucesso e recuperando regiões poluídas e radioativas. E por causa desses movimentos de reconstrução da Terra, acabam levando a assinatura de acordos com Beta Hindley e Altair para preservar os ecossistemas nativos dos sistemas, em troca de mais liberdade. E Delta Pavonis, mais tarde, também se junta aos acordos, porém, tendo que se comprometer a ter muito mais cuidado com quaisquer outras vidas nativas do sistema devido aos acontecimentos anteriores. Em 2228, um documento disfarçado chega na Terra,
expõe mais transgressões ambientais e exploração de recursos sem mitigação de danos por colonos em tal 7.3, sobre o governo de John Taylor, agora já idoso, e a Terra acaba sendo forçada a enviar uma frota militar para tal 7, para revogar sua carta de colônia. Em 2240, horas antes do exército da Terra chegar em tal 7, o povoado principal muda seu nome para Taylor's Colony e aprova um referendo para a independência. E sem naves próprias, os colonos são obrigados a mirarem nas naves da frota terrestre, enquanto tentam pousar. Mas isso acaba sendo infrutífero, e não conseguem evitar a invasão, e a batalha resulta-se num impasse, que acabam fazendo os dois lados serem forçados a voltar para a diplomacia. Em 2242, um acordo federal é forjado pelas negociações de paz entre a Terra e Taylor's Colony, e entra em vigor, transformando a Federação dos Governos Globais da Terra em uma União Federal Interestelar. E as colônias Taylor entram em seguida por Delta Pavonis, Altair e Beta Hindley, e que marcou a ascensão federal como uma das principais potências interestelares. Humana. Em 2280, uma relíquia alienígena é descoberta em Marte, sendo batizada de relíquia marciana, é confiscada pela Federação e ficaria envolta em mistérios por vários séculos, e sua existência só fora confirmada por registros federais vazados, e todo o conhecimento sobre o objeto que ele não foi criado pelo humano e mede mais do que alguns centímetros quadrados. Em 2288, os colonos independentes chegam ao sistema Eutienses e iniciam a terraformação do planeta 3A. Em 2290, a terraformação de Marte fica concluída, e muitas corporações e organizações governamentais iniciam seu processo de migração para Marte, o que demora alguns anos. Em 2292, Marlin Duval, uma rica ativista antifederal nascida na Terra, lidera a colonização de Archenar 6D no sistema Archenar, e Marlin funda a República Independente de Archenar, um estado democrático baseado nas ideias de pacificistas. Em 2296, Marlin Duval morre em um acidente aparente de ônibus, junto com seu marido e seus filhos. Seu irmão Hanson Duval assumiu o controle do Senado da República, sendo o único herdeiro vivo mais próximo de Marlin. Ele logo dissolve o conselho governante e se torna líder do lugar, marcando a virada de república para império. E a popularidade de Hanson cresce à medida que ele substitui os ideais pacifistas e igualitários de sua irmã por jingoísmo e autoritarismo, além de intensificar as propagandas antifederais. Séculos depois, historiadores suspeitam que Hanson Duval orquestrou a morte da sua irmã, Marlin. Enquanto isso, por conta da colonização, uma espécie senciente alienígena nativa de Archenar 6D, com o nome Mudalyak, são extintos. Estudiosos séculos depois imperiais suspeitam várias causas, entre elas migração de bactérias entre humanos para a espécie. E a Federação suspeita que o mundo tenha sido deliberadamente esterilizado para a terraformação, sob as ordens de Hanson Duval, o que marcaria o início das tensões federais e imperiais. Bom, agora no século XXIV, em 2304, colônias humanas são estabelecidas no sistema Arcturus, e se descobre vida nos estágios iniciais, porém ela é completamente substituída por um ecossistema próximo ao da Terra, porém adaptado para o brilho da luz da estrela gigante vermelha. Em 2312, mais especificamente no dia 12 de dezembro, Isabelle Patreus, uma botânica e ancestral do Damius Patreus, funda a primeira colônia em Eutines 3A, que acaba virando um feriado chamado Planetfall. Nos anos seguintes, o sistema faz um referendo onde a maioria vota por entrar no Império recém-formado. Em 2320,
Renson Duval é formalmente coroado como primeiro imperador do Império. E agora, em 2324, a Batalha de Archenar acontece, sendo a primeira batalha interestelar de grande porte, onde a Federação tenta invadir Archenar sob o pretexto de remover o governo que fez genocídio dos Mudilarques, porém tendo reais intenções de anexar a região à Federação, pois Archenar recusou o convite várias vezes para se juntar à Federação de forma pacífica. E a frota federal, ao chegar no sistema, fica surpresa por ver uma frota recém-formada chamada Frota do Povo Imperial. E essa batalha acabaria ficando conhecida pelo povo imperial como a Batalha da Grande Libertação. Em 2325, a Batalha de Archenar termina, com a Federação perdendo por conta do desgaste causado pelas tropas imperiais e por ser um fronte muito longe, o que causou muitos problemas de suprimentos, por causa da dificuldade para chegar no sistema, e acaba sendo obrigado a recuar de volta para Meta Hindri. E muitos sistemas independentes acabam se juntando sobre a bandeira do Império após ver a derrota humilhante da Federação, o que faz o Império se tornar a segunda potência humana, porém acaba não sendo reconhecida pela Federação. E por conta disso, a Marinha Federal acaba tendo que se manter em uma posição de alerta em Meta Hindri e acaba sendo reforçada por mais suprimentos. E com essa posição, a guerra entra num estado frio, onde nenhuma das forças realmente se engajavam por um período. Em 2339, a Sirius Corporation funda a primeira colônia gerida por uma corporação no sistema Sirius e rapidamente se transforma num conglomerado interestelar após emergir como um dos principais fornecedores de combustível para todos o espaço humano. Em 3379, a Sirius Corporation media as negociações de paz entre o Império e a Federação, e a Guerra Fria finalmente acaba. Em 2238, as negociações de paz finalmente são concluídas, o que faz a Federação ter que conceder autonomia total aos sistemas Archenar e suas colônias e reconhece o título hereditário de Imperador. E o Imperador Renson Turval manda construir o Memorial dos Mártires para homenagear e honrar todos os 16.032 habitantes de Archenar que morreram na batalha. E para concluir o século, em 2398, a Federação lança uma série de missões coloniais para localizar novos recursos que eventualmente resultariam na descoberta de Elioth. E muito obrigado a todos por assistir essa parte 1 da série que resumirá a história desde antes dos Enites ao Enite Dangerous, e assim até o presente. E agradecimentos especiais aos comandantes ao Brave Stantes e ao Gessione Almeida. E voe perigosamente, comandantes. 07